comanda a maior fabricante de caminhões e ônibus da América Latina e também campeã em exportações de veículos comerciais. Nós vamos conversar agora com o presidente da Mercedes-Benz no Brasil e CEO para a América Latina, Philipp Schimmer. Schimmer, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado, João. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado. Schimmer, a Mercedes completa 60 anos neste ano 2016 de Brasil. Como é comemorar 6 décadas num país em crise como o Brasil? Olha, eu acho que primeiro nós temos também sempre comemorar, né? Apesar da crise, a gente não pode esquecer as coisas boas que aconteceram e uma história de 60 anos, eu acho que poucas empresas podem contar aqui no Brasil. Então, por isso, a gente vai comemorar junto com os funcionários, com os concessionários, com os clientes, né? Porque é um fato muito importante para a nossa marca. Schimmer, recentemente você deu uma entrevista para o jornal Valor Econômico. Achei corajosa, audaciosa. Você colocou com clareza, primeiro, a confiança da empresa e a sua confiança como CEO no Brasil. Vocês não estão aqui há 60 anos para desacreditar do Brasil, mas colocou também com muita clareza os pontos de dúvida e de crítica em relação à política econômica e os efeitos na indústria automobilística de forma geral, na indústria que produz ônibus e caminhões. Quais são os pontos bons do Brasil e quais são os pontos fracos do país onde você tem a responsabilidade de produzir resultados para a matriz na Alemanha da Mercedes-Benz? Bom, com toda a crise, a gente nunca pode esquecer que o Brasil vai estar aqui, daqui a 10 anos também vai estar aqui. E é um país de grande potencial, né? 200 milhões de habitantes, 5.500 municípios bem distribuídos, com uma economia regional muito forte. Nós temos uma agricultura imensa, o maior celeiro do mundo, né? Mineração forte, riquezas em petróleo. Então, tem uma indústria diversificada e tem gente motivada, né? Então, isso é o ponto muito positivo do Brasil e ele sempre vai estar aqui. Então, por isso, o Brasil é um país de grande potencial. O ponto fraco, a gente sabe o que é. Hoje falta um comando claro, nós temos uma política econômica que tem que ser renovada, ela tem que ser adaptada à nova realidade do mundo, né? A gente não pode pensar mais em economia fechada, a gente tem que pensar em competitividade, em eficiência, e isso eu acho que o Brasil perdeu muito espaço nos últimos anos. E eu espero que vamos retomar este caminho o mais rápido possível. Mas, Schimmer, eu me lembro que quando você fez uma entrevista aqui há cerca de 2 anos, ou 3 anos, me parece, você... naquele momento era outra situação do país, não é que era brilhante, mas não era tão dramática como é nesse momento. Você havia dito que os investimentos da Mercedes para o Brasil seriam mantidos. Hoje essa decisão se mantém ou houve uma revisão face principalmente a oportunidades de investimentos em países emergentes, como você já citou, a China, a Índia, a Turquia, e sem contar os nossos vizinhos aqui, Peru, Colômbia, México. E até a própria Argentina, que estava fora do jogo e agora volta ao jogo por uma gestão, diria, mais de mercado e menos ideológica. Mantém-se a perspectiva de investimentos no Brasil? Houve um certo recuo? Como é que ficou? Como a Mercedes é uma empresa, ou a indústria automobilística é uma indústria global, mas que pensa em ciclos longos. Isso. Então, a gente não toma medidas ou decisões devido a situações momentâneas, de curto prazo. Então, de uma certa maneira, e a gente sempre vai defender o máximo possível investimentos em produtos, que é a base do nosso negócio, e em eficiência na fábrica. Nós temos que sempre manter o processo produtivo eficiente e competitivo. Agora, para receber novos projetos, aí realmente hoje está muito difícil de fazer a defesa e também, sem dúvida, se a situação não melhora, sem dúvida, nós vamos olhar cada centavo que a gente investe aqui com mais cuidado do que até hoje já fazemos. Schimmer, falamos um pouco sobre o mercado de automóveis, nós vamos voltar a falar sobre ele, mas vocês sempre foram muito fortes, poderosos e líderes no mercado de ônibus e caminhões. Um setor que está sofrendo o impacto da crise da forma mais aguda que eu já em vida tenho conhecimento. Eu nunca vi uma queda tão drástica no mercado de venda de ônibus e caminhões no Brasil ao longo da minha vida. Eu sei que é o pior ano da história, os 2 piores anos, 2015 e, infelizmente, este início de 2016. E não é uma questão da Mercedes-Benz, é do mercado. Todos estão sofrendo muito. Confere essa informação, são os 2 anos mais dramáticos da história da indústria de ônibus e caminhões no Brasil? Eu acho que isso não tem nenhum exagero.
Como nos falamos, a Mercedes vai fazer 60 anos, então, mas sem dúvida estamos passando pela pior crise em toda a história desde que a gente chegou aqui, né? Ano passado, o mercado de caminhões caiu 50%. Impressionante. Uma queda de 50% no mercado de qualquer coisa é um número assustador. Assustador. Cai, pá, vira metade. Exatamente. Metade virou pó. Exatamente, isso mesmo. E este ano, infelizmente, não vamos ter de novo uma queda. Tudo indica que não vamos ter uma recuperação neste mercado. E também é fácil de explicar, né? O caminhão é um espelho da atividade econômica. E como não existe hoje confiança no mercado, juros muito altos, então hoje realmente é difícil alguém tomar a decisão de investir num produto como um caminhão. E ônibus também da mesma maneira, você sofre da mesma forma. Eu acho que a queda foi menos acentuada, mesmo assim, foi a mais expressiva da história. Exatamente, o mercado de ônibus caiu 40%, e esse ano também está começando muito mal. Temos que falar lá, logicamente, se a atividade econômica cai, também menor quantidade de pessoas andam de ônibus, infelizmente. E também nós vendemos sempre uma quantidade razoável para ônibus escolar. E, infelizmente, também este programa quase parou. Então, com isso, a queda do mercado foi inevitável. Ainda há um agravante. A reposição, ou seja, o tempo de vida dos veículos, que vinha diminuindo ao longo dos anos, as pessoas estavam trocando de ônibus, de caminhões e de automóveis com um prazo mais curto para terem melhor qualidade, rentabilidade, na utilização de tecnologias mais modernas. Agora, diante da crise, aumenta o tempo. Então, um caminhão que podia ser trocado em 5, 6 anos, agora vai para 8 anos, 9 anos, enfim, até o caminhão conseguir andar e rodar. A mesma coisa em relação aos ônibus e automóveis da mesma maneira. E falando em automóveis, vamos virar a página para falar sobre veículos. Quais são os veículos que a Mercedes produz no Brasil? E a linha de portfólio na sequência de portfólio de veículos de luxo que vocês importam para o Brasil? E como se comporta o mercado? Nós vamos inaugurar mês que vem a fábrica em Iracemápolis, né, que vai produzir a linha da classe C. Né, para esclarecer os telespectadores, onde fica Iracemápolis? Iracemápolis fica a 200 quilômetros de São Paulo, no interior de São Paulo. Estão fazendo uma revolução lá na cidade. Sem dúvida, e realmente o lugar a escolha foi ideal, muito porque estrategicamente muito bem colocado e tem uma mão de obra muito qualificada lá. Então, é excelente, a gente está muito satisfeito lá. E vai produzir lá a classe C, que é o carro de maior volume que nós vendemos aqui, e o GLA, que é um utilitário que nós acabamos de lançar no ano passado, ainda na versão importada e agora vai ser nacionalizada. Né? Isso significa o quê? Uma queda aproximada de quanto? 30% no valor médio de mercado, aproximadamente? Do preço, você fala? Isso, do preço final ao consumidor. Isso, de 20% a 30%, talvez? Infelizmente, não. Você sabe que aqui a tributação, a legislação é muito complicada no Brasil. E criou-se um imposto IPI adicional para produtos importados, de 30%. E com a produção nacional, você consegue evitar este imposto. Então, no fundo, você não vai ter uma queda no preço, mas a gente consegue manter o nível de preços que hoje estamos praticando. Ou seja, não vai haver uma variação, mas não será tão acentuada assim. Exatamente isso, exatamente isso. O que vai tornar, talvez, mais ágil o processo de distribuição, manutenção, atendimento aos revendedores e aos próprios consumidores, certamente. Sem dúvida. E é mais confiança para o consumidor, se ele sabe que existe uma estrutura fabril aqui e, logicamente, para nós também mais responsabilidade, porque a fábrica tem que trabalhar também. Claro, né? E traz uma flexibilidade, de certa forma, porque você não fica no susto do câmbio, né? Exatamente. Alguns componentes, sim, certamente, mas quando você tem o carro inteiro, é susto todo dia, toda semana. O dólar, o real, em relação ao dólar, uma variação expressiva. Quando você tem a fábrica aqui, você tem melhor domínio sobre esta operação. Sem dúvida, mas mesmo assim, como você falou, uma certa quantidade de componentes sempre vai ser importados e aí você sofre assim. Então, melhor para todos nós seria ter uma estabilidade. Né? Claro. Bom, é isso que nós temos que torcer. Está difícil, mas essa é a expectativa no futuro. Exatamente. Schimmer, e a venda de veículos importados, ou seja, os veículos de luxo? Vocês disputam o mercado, vocês são líderes de mercado junto com a Audi. Sim. Depois tem BMW, ou seja, as alemãs lideram esse mercado. Depois tem outras marcas europeias e marcas americanas que disputam esse mercado também. Como vai esse mercado num país em crise? Sobrevive?
Olha, o ano passado, 2015, foi um ano muito positivo para esse segmento. Por incrível, surpreendente. Né? Surpreendente. É. Eu acho também pelos investimentos, não só da nossa marca, como também das outras marcas, com a confiança maior, com o aumento da rede de concessionários. Muitas cidades hoje têm um atendimento que antes não existia. Então, isso ajudou muito. E, sem dúvida, novos produtos, né, mais nova tecnologia chegando, isso atrai o consumidor. Agora, então, por isso, ano passado foi muito bem. Nós, por exemplo, crescemos 47%, quase incrível, e vendemos 18 mil carros, que foi o nosso melhor ano. Desempenho. Bom, ainda bem, né, Schimmer? Tanta notícia triste, tanta notícia ruim. Pelo menos boas notícias na importação de automóveis. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos explicar um porquê isso acontece. Não é só no mundo de automóveis. Há outros produtos de luxo também no Brasil sobreviveram com uma performance bastante razoável. Vamos analisar um pouco o porquê. De qualquer maneira, uma boa notícia. Né? E para você que é empresário, o DCI tem uma excelente notícia. Você pode economizar na hora de publicar as suas demonstrações financeiras. Um cenário econômico desafiador. Isso pode representar uma boa economia. Aproveite, ainda há tempo para publicar os seus atos legais no DCI, o jornal que oferece o melhor custo-benefício do mercado. Consulte hoje mesmo a sua agência de publicidade ou ligue diretamente para o número que está aparecendo agora aqui na sua tela, no DCI. E nós voltamos já já. Estamos de volta na entrevista com Philipp Schimmer, que é o presidente da Mercedes-Benz no Brasil e também o CEO para a América Latina. Eu quero esclarecer, o Schimmer é otimista, eu conheço ele desde que ele chegou aqui ao Brasil, mas é duro você, mesmo com otimismo, vivendo uma situação tão dramática para a indústria automobilística de forma geral no Brasil. Os 2 piores anos da história, 2015, 2014 também foi um ano ruim, 2015 foi péssimo e, lamentavelmente, 2016 um desastre na indústria automobilística brasileira. E se você não tiver otimismo, você nem acorda de manhã, nem vai trabalhar. Eu acho que a gente sempre tem que diferenciar, você tem que ser sempre otimista, sempre o copo é meio cheio e a gente, mas do outro lado eu acho que a gente tem que ter um diagnóstico certo, né? Tem que olhar com honestidade para você mesmo e a partir daí com otimismo falar que a gente consegue melhorar as coisas. Até porque você tem que liderar uma indústria, um negócio. Quantos funcionários tem a Mercedes-Benz no Brasil? A Mercedes hoje tem 12 mil funcionários praticamente aqui no Brasil. 12 das quais 10 mil em São Bernardo do Campo. Em São Bernardo do Campo. Exatamente. E 2 mil serão já incorporando a nova fábrica? Já incorporado. Já incorporado. Hoje, lá na nova fábrica, trabalham em torno de 500 pessoas. Né? E a tendência até é ampliar um pouco mais lá, né? Com o tempo. A ideia era assim, vamos agora observar o comportamento de mercado. Né? De venda. Nós vamos agora começar com as 500 pessoas e aí, se o mercado crescer, a gente vai aumentar esse número. A Mercedes teve, como a indústria, de forma geral, a Mercedes não foi exceção, teve que fazer uma redução de funcionários no ano passado. Foi geral. Todos os fabricantes, independentemente do tamanho, tiveram que enxugar a sua folha para sobreviver. A expectativa da Mercedes é, diante deste quadro, que, repito, é um quadro ruim para a indústria como um todo, é tentar preservar e encontrar mecanismos, layoff, antecipação de férias, para preservar a mão de obra treinada. Essa é a expectativa, diante de um quadro que não se apresenta bem no futuro? Olha, a situação realmente está muito complicada, né? A Mercedes, nos últimos 2 anos, nós utilizamos todas as possíveis e não possíveis medidas para preservar o emprego. Fizemos layoff, licença remunerada, nós temos um banco de hora que a gente, na verdade, estendeu o máximo possível. Ano passado, fomos a primeira montadora que entrou no PPE, no sistema de trabalho de jornada curta que foi lançado, a primeira empresa que entrou, mas a gente mesmo assim tem que entender, se a situação continua com esses volumes tão baixos, vai ser muito difícil, vai ser infelizmente muito difícil. É um quadro ruim, lamentamos, a intenção aqui não é dramatizar o processo, mas essa é uma realidade do país, uma economia lamentavelmente equivocada, sem perspectivas de curto prazo, exceto o otimismo e esforço de gestão, que, aliás, é o que vocês estão fazendo. Aliás, vocês e os concorrentes também, diga-se de passagem. Eu não vejo nenhum concorrente esmorecendo no processo. Há que se encontrar soluções criativas, diferenciadas
lamentavelmente, sem grandes expectativas na economia do país. O quadro de perspectiva é ruim. Não sou eu quem diz, nem é você quem diz. As agências de rating, o mercado de forma geral, é que demonstra isso. Mas vamos voltar aqui para terminar a nossa entrevista. Eu queria falar sobre exportações. O Brasil, sobre esse aspecto, ficou aparentemente mais competitivo, onde o real perdeu valor, o dólar, a moeda, ganha a capacidade de compra. As exportações da Mercedes conseguiram refletir isso ou ainda não? Então, em geral, você tem toda a razão, né? O Brasil ficou nesse sentido mais competitivo, mas infelizmente lá também a gente tem que fazer algumas ressalvas, né? Porque é muito fácil falar, melhorou o câmbio, agora tudo resolvido. Não é um estalar de dedos, não é assim. Não é assim. Eu acho que o que falta para a situação realmente melhorar são três coisas. Primeiro, o Brasil precisa ter acordos comerciais. Hoje o mundo é tão interligado que o Brasil está isolado. Ele está isolado no Mercosul, mas o Mercosul não é representativo, infelizmente. Ao contrário, é restritivo. É restritivo. Então, precisa ter acordos bilaterais, senão fica muito difícil. Porque os outros países com os quais nós competimos têm esses acordos. Acordos bilaterais. A segunda coisa, o Brasil está tributando a exportação. Nós estamos carregando para fora, exportando para fora 8% de impostos. Poxa, isso é um absurdo. É uma coisa que só no Brasil tem e os países que nos concorremos não têm isso. Então, é muito importante. E também a terceira coisa que vale para a exportação, mas vale para o resto da economia, é a desburocratização, né? O processo de exportação continua sendo muito burocrático, muito difícil. Tem um esforço, mas tem que acelerar muito mais. Então, hoje, o mundo lá fora é muito mais fácil e o do Brasil ainda é muito complicado. Então, melhorando estas três coisas, nós podemos ter benefício do câmbio favorável. Hoje, nós estamos melhorando, mas ainda é muito pouco. E velocidade lenta, velocidade lenta. Agora, a interlocução com o ministro Armando Monteiro, da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior, ele me parece uma pessoa sensível. Aliás, diante de um governo muito lento, muito lerdo, muito difícil, me parece que o MEDIC, que é o ministério que ele comanda, tem tido, vamos dizer, posturas, atitudes, ou pelo menos tem anunciado posturas mais velozes. A interlocução com o ministério, com o ministro Armando Monteiro, é boa? Não, sem dúvida. O ministro tem pleno conhecimento da situação e ele tem mostrado boas iniciativas. Sem dúvida, aqui nós temos, sem dúvida, um ponto positivo. Agora, sozinho ele também não consegue, né? Esse é um fato. O governo é uma interlocução ampla, né? Ele tem toda uma coligação, também não é um processo onde um ministro consiga tomar uma decisão e com essa decisão atender essa demanda como um todo. Ele tem que falar com planejamento, com fazenda, com Secretaria da Receita Federal, com processos burocráticos. É complexo a situação, mas pelo menos boa vontade tem. Boa vontade tem. Já é um progresso. Sem dúvida. Já é um fato. Sem dúvida. Schimmer, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Eu espero que a nossa próxima entrevista a gente tenha fatores mais positivos para falar sobre o Brasil. Mesmo assim, parabéns pelo seu otimismo e a sua decisão de lutar pelo Brasil. O país que você adotou, a sua família, você gosta do Brasil, você já me falou isso várias vezes, como outros dirigentes que aqui estiveram também, são sempre muito simpáticos ao Brasil. Isso também já ajuda a fazer a defesa do Brasil na matriz na Alemanha. Obrigado pela sua presença. Obrigado, João. Foi um prazer muito grande e torcemos pelo Brasil. Obrigado, todos nós. Obrigado.